Audio Jungle. Bom dia a todos, aqui é o Alberto Shimahara, engenheiro de aplicação da OpenCAD. Eu vou estar com vocês nesse webinar sobre veículos elétricos e híbridos. Só um testezinho antes da gente iniciar, para ver se vocês estão me ouvindo bem, vendo minha tela do OpenCAD. Se puder mandar aí pelo chat o feedback, eu agradeço. Tá? Dentro de mais alguns instantes, aguardar alguns atrasados aí, um pessoal, né? A gente já inicia daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Puderem mandar o feedback aí pelo chat só antes da gente iniciar. Ah, O legal. pessoal tá te ouvindo sim. Oi. Valeu. Acabei de ver aqui a resposta. Obrigado, Leonardo, Augusto aí pelo feedback. Bom, beleza. Vamos lá. Nosso webinar de hoje vai ser sobre desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos com o auxílio do MATLAB e suas ferramentas. Antecipadamente eu já peço desculpas, né, por algum ruído de fundo, né? Então ainda estamos aqui em home office, espero que todos estejam bem, seguros e com saúde, né? Desculpa qualquer participação especial do meu cachorro, né, que também está aqui conosco, então não tem como segurar, né? E eventuais aí carro do ovo, carro da pamonha e outros afins aí com ruído de fundo e meu vizinho fazendo obras, tá? Bom, a ideia de hoje é mostrarmos o que os produtos Metrox podem fazer para veículos elétricos híbridos, né? Então, nós estamos vendo uma onda aí, não só uma onda conservacionista ou de energias renováveis, né, para veículos elétricos. Então, o top caso de sucesso aí para um híbrido é o Prius, né? Então, estamos vendo também várias empresas, né, é, indo para seus veículos de logística aplicarem é, energia renovável. Então, eles estão transformando o seu conjunto de veículos existentes em veículos elétricos híbridos, né? Um exemplo é a FedEx, né? Aqui no Brasil a gente vai ter a Ambev, né? Então eles geraram uma demanda junto à MAN para ter pequenos caminhões de entrega elétricos, né? Então a MAN está gerando um esforço aí para desenvolver, né, esses veículos, tá? E também aplicar simulação em componentes elétricos dentro de qualquer veículo, né? Que a gente vê um trator também possui sistemas elétricos e necessitam ser otimizados, tá? Então a ideia
por trás de eu desenvolver um veículo elétrico é, primeiro, são novas tecnologias envolvidas. Então, a crescente demanda por novos tipos de bateria, é, eletrônica de potência mais eficiente, motores de tração dedicados a prover, né, funcionamento em veículos, né, além de um sistema de gerenciamento de energia. Eu quero que o consumo, né, desses componentes seja eficiente e seja aceitável, né, para que eu tenha o maior rendimento, né, com menor gasto energético, por exemplo. Tá? Também eu quero desenvolver sistemas, né? Então, a partir do momento que eu tenho novas tecnologias, eu também vou desenvolver componentes novos e demandas novas para o meu sistema, né? E também, como esses componentes são novas tecnologias, né? Eu também vou ter que desenvolver meios, tá, para tornar o controle desses componentes eficiente, né? A quantidade de software embarcado vai estar aumentando, né? E além disso, é, o nível de desenvolvimento tem que ser muito rápido, né? Então, existem algumas demandas na FCA para veículos elétricos. O que acontece? Poxa, vocês vão começar com uma plataforma de base, né? E ao decorrer do projeto vai vindo novos componentes e você fala assim, esse componente é melhor, então vamos trocar por esse novo componente. Ele vai ser mais eficiente. Então, o que acontece? Alguma parte do desenvolvimento vai ter que ser redesenvolvido ou reaplicado no meio do desenvolvimento. Tá? Beleza. Então, a ideia aqui é o quê? Eu quero modelar componentes físicos em vários níveis de fidelidade, né? O que seria isso? Eu tenho um componente que eu quero desenvolver, né? Em alguns pontos, por exemplo, no meu caso, eu sou mecânico, eu só quero fazer uso do componente, eu não quero entender toda a dinâmica dele, simplesmente só quero trazer, né, o melhor do que ele tem para eu poder estudar o comportamento dele no meu sistema, tá? Então, eu quero fazer uma aplicação, tá? Nessa aplicação, eu posso desenvolver um controle ou aplicar ele numa planta, né? E poder otimizar o componente, né? Então, eu quero tentar buscar o máximo dele, né? Dentro da minha situação, né? Então, eu quero ter a melhor performance dentro da minha aplicação que eu estou desenvolvendo, tá? Então, a ideia é que eu consiga modelar o meu veículo elétrico, né? Analisar os resultados, otimizar os parâmetros e conseguir gerar um ciclo onde eu tenho um desenvolvimento contínuo, né, e eficiente do meu problema. Então, e eu quero fazer uma integração com o MATLAB, Simulink, ou em algumas situações, após a simulação, eu quero efetivar um pós-processamento, seja em hardware in the loop, seja em uma bancada de teste, né? Então a ideia também é que eu consiga gerar uma pós-análise, né? E conseguir gerar código para ser embarcado, né? Então a ideia é que eu consiga gerar código, né? De forma que eu consiga portar esse meu desenvolvimento para outros sistemas ou, em algumas situações, já gerar uma ECU de desenvolvimento, né? Então, vamos pensar na FCA, né? A gente tem, se não me engano, vocês devem ter um DSpace, né? Um hardware DSpace, seja lá
um micro autobox ou esqueci o nome do embarcado maior lá, você consiga testar e validar toda a sua lógica de controle num hardware de prototipagem. Tá? Como nós já vimos, né, parte desse desenvolvimento é baseado em requisito, né, alguma informação que foi enviada para você e você tem que atender essa demanda. Tá? Conhecer a demanda, eu vou desenvolver o modelo, né, e vou gerar o código para ser embarcado numa ECU ou numa placa de desenvolvimento. Né? E a ideia é que dentro do MATLAB, né, eu consiga ter visualização, modelar meu componente físico, né, então seja elétrico, seja mecânico, seja hidráulico, né, validado com a lógica de controle, certo? Então, o que a gente vou tentar mostrar nesse webinar, né? Eu sei que é muita coisa vai ser passado rapidamente, né? E muita coisa vocês vão poder mandar um e-mail para mim, eu vou tentar dar o suporte da melhor forma possível para ajudar vocês no desenvolvimento, tá? Então, um overview sobre modelo de veículos, um pouco sobre modelamento, um pouco sobre pós-processamento, geração de código, são breves pinceladas. Então, no final, né, são vários tópicos que eu passei nos webinars anteriores. Né? Então, modelagem física, um pouco de geração de código, um pouco de verificação e validação, e um pouco do Powertrain Block Set, por exemplo. Tá? Então, em termos de modelo de veículo elétrico, né? Então, eu tenho lá minha lógica de controle, eu vou ter o motor, né? Se for híbrido, vai ser o motor de combustão, vou ter a parte do motor elétrico, né? Vou ter o componente que efetiva o intercâmbio entre essas duas modalidades, motor combustão e motor elétrico, né? E a dinâmica do meu veículo. Tá? Então, a ideia é que eu possa desenvolver o meu nível de sistema. Então, por exemplo, o Alberto ele é mecânico. Só que o que acontece? Existe uma demanda crescente por sistemas de potência e tração elétrica. Então, o meu foco é o quê? Eu mostrar o componente e não chegar a entender ele até o final. Simplesmente eu sou só um aplicador. Então, eu vou fazer teste de integração, vou fazer uma otimização, né? Quando vai para um valor médio, aí eu vou pedir um universitário, né? Eu vou pedir alguém que entenda de sistemas trifásicos para entender e fazer um detalhamento caso seja necessário, né? Então, eu tenho essa possibilidade também dentro do MATLAB, né? Do Simulink. Neste caso, eu vou aplicar o Simscape Electrical, né? Para fazer esses desenvolvimentos. Tá? Posso ter também níveis de fidelidade do meu desenvolvimento. Então, posso ter um modelo genérico, simplesmente o básico. Né? Eu tenho tipo Alberto mecânico, eu vou usar a bateria, vou colocar lá a informação que eu tenho e acabou. Né? Posso ter informações pré-definidas, ou seja, pego um catálogo e coloco lá no meu modelo, né? Ou simplesmente alto nível de desenvolvimento, modelos customizados, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente tem um cliente que é a Moura, aí do lado de vocês, para quem está em Recife, do lado não, né? É meio longinho. Que está desenvolvendo modelos de bateria e gerando validação via simulação das baterias, tá? Então, eles têm lá Simscape elétrico e estão gerando modelos para a bateria deles, tá? E desenvolvendo também novas baterias. E
Em algumas situações, para quem é engenheiro elétrico e não entende muito é, da dinâmica veicular, é poder aplicar efeitos de inércia, efeitos aerodinâmicos, modelo de pneu, né, dentro do seu veículo, né? Então, pensando FCA, que é uma multinacional, os pneus que nós aplicamos aqui no Brasil são, em algumas situações, são bem diferentes do que se aplicam nos Estados Unidos, por exemplo, né? Em determinada época do ano, eles têm que resistir até uma baixa temperatura, né? E lá existem pneus de neve, coisa que aqui a gente não tem, né? E aqui é praticamente alta temperatura, né? Então, estamos vendo aí uma onda de calor. Então, nossos pneus não são iguais aos que são americanos ou Europa, certo? Então, eu posso ter o que a gente chama de modelos genéricos de bateria, né? Eu vou ter simplesmente as informações básicas de parâmetro, né? Então, qual que é a voltagem nominal, ampere-hora, carga inicial, carga quando não carregado, tá? Pré-definidos, onde eu tenho uma informação mais completa da bateria, tá? Então eu posso pegar um catálogo e colocar as informações um pouquinho mais trabalhadas. Eu vou mostrar aqui no meu MATLAB. Né? Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho três é, tipos de bateria aqui dentro do próprio Simscape Electrical. Uma que a gente chama que é genérica, nível 1, né? Então vocês podem ver, eu tenho só o valor da voltagem nominal, resistência interna, se eu vou levar em conta a dinâmica ou não da bateria e as variáveis que eu quero medir externamente na bateria, seja a voltagem, seja a corrente ou a carga, por exemplo. Tá? Se eu pego uma pré-definida, vou ter informação de alguns tipos de bateria, ó, chumbo ácido, lítio, níquel metal com hidreto, né? Então aqui eu vou ter a voltagem, a capacidade, né? Se eu vejo aqui também, ele vê parâmetros de descarga, né? Então ele já é um pouco mais completo, né? Então se eu quero ter uma visão um pouco melhor do, da interferência da bateria, principalmente carga e descarga, que é o foco, né, de aplicação de bateria, né? Eu tenho uma informação mais trabalhada aqui. Quando, né? E aí a grande pergunta também, né? Poxa, Alberto, mas o Simscape elétrico no modelo de bateria ele já tem alguns exemplos, tipo de terceiros de algum fabricante, tá? Até a versão 2020A não tinha, né? Hoje na versão 2020B, que é a que eu estou usando aqui para mostrar os exemplos para você, eu já tenho algumas referências trabalhadas, né? Então eu tenho essa bateria que ela é baseada em tabela, tá? Então eu tenho a opção aqui, ó, tá vendo? Select a predefined parameterization, uma parametrização pré-definida. Então a Metrix já pegou algumas informações de alguns fabricantes, tá? E gerou uma tabela de informação. Então aqui, ó, ele vai abrir essa gerenciador e aqui, ó, eu tenho algumas referências. Então eu tenho da Coreia, tenho da Panasonic e tenho da Valence. Então se eu quero usar alguma coisa de 24 volts aqui, por exemplo, ele vai mostrar para mim da onde que ele pegou a informação, tá? Então no caso aqui é lithiumworks.com, datasheets. O tipo da bateria é uma lithium-ion, 72 ampere-hora, voltagem nominal de 25,6 volts, peso 19,2 kg. Né? Então eu posso vir aqui e pedir para ele atualizar o bloco com as informações desse componente. Eu venho aqui, update.
E neste caso aqui, todos os parâmetros do bloco, né, aqui seja o vetor de temperatura, a taxa de ampere-hora, o fading, componente termal, e aqui a variável são as saídas, ela vai ser atualizada para aplicação dentro do modelo. Então, a ideia são diversos níveis de complexidade, né, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você tem de informações do seu modelo. Beleza? E caso você também não consiga ter essas informações, você pode solicitar para um pesquisador ou a própria empresa que está gerando as baterias para você, customizar os componentes de bateria para você poder fazer aplicação dentro do próprio MATLAB ou dentro do próprio Simulink. Tá? Então você tem o próprio Simscape, que pode me auxiliar nesse desenvolvimento usando os blocos de componente básico. Tá? Outra forma é poder gerar via Simscape Language. Tá? Então você tem a capacidade de aplicar, né, diferentes níveis de desenvolvimento ou diferentes níveis de variáveis também. Né? Então, nós da MET temos os blocos básicos e, de repente, as informações contidas no bloco não são suficientes para você. Né? Então, não estão levando em conta uma determinada característica sua, por exemplo. Né? Então, isso aqui não está eficiente, né? Tanto este quanto este outro aqui, por exemplo. Tá? Não é eficiente para você, eu posso aplicar o Simscape Language, tá? E gerar meu próprio componente de bateria. Tá? Ou qualquer outro componente que você deseje gerar, tá? Baseado em equações. Lembrando, né, Simscape é da família de modelamento físico da Metrics. Tá? Então, ele vê toda a parte de dimensão do domínio. Né? Então, voltagem, amperagem, corrente, Newton, Newtonmetro para mecânica e assim por diante. Né? Litros por segundo ou litros por minuto, no caso do Simscape Fluids. Tá? MATLAB e Simulink, eles são adimensionais. Né? Ele não leva em conta a dimensão. Tá? Então, a dimensão é aplicada de acordo com a matemática e a dinâmica que você está resolvendo, tanto no MATLAB quanto no Simulink. Tá? Então, o Simscape elétrico, ele me proporciona diversos componentes de aplicação elétrica. Vou abrir aqui. Tá? Então, dentro do Simscape eu vou ter os Foundation, que são os blocos básicos. Deixa eu carregar aqui. Então, vou ter os elementos comuns, né? Capacitor, diodo, resistência, né? Alguns circuitos abertos, sensor, né? De voltagem de corrente e voltagem simples. Se a gente olhar aqui, ó, são os blocos básicos de elétrica. Tá? Quando eu adiciono o Simscape elétrico, eu aumento a quantidade de informações. Ó. Então, nas fontes, eu tenho baterias, fonte de corrente, né, trifásicos, né, célula solar. Tá? Então, eu vou adicionando uma capacidade e componentes adicionais para o meu desenvolvimento. Então, se eu quero trabalhar com motores elétricos, e vou trabalhar com motores DC, ó, de 4 quadrantes, ou se eu quero trabalhar com motores de corrente alternada, também todos aqui. Né?
Ou, se for o caso também, máquinas trifásicas e assim por diante. Para quem for trabalhar com, indicar para algum amigo o sistema de potência aí, né, transformadores, né, painéis solares também, se for o caso, né. Então, se vocês forem adicionar, sei lá, no console do veículo ali um painelzinho solar para ajudar a carregar a bateria ou ah, sei lá, carregar o celular para ajudar a gerar energia para o seu sistema, tá? Posso adicionar um PV Array aqui também, tá? Então, o Simscape vai me adicionar capacidades para desenvolver e poder gerar análises do meu sistema elétrico, tá? Além do que também esses blocos, né, de modelamento físico, tá? Eles me auxiliam também a prover informação mais rápido. A matemática para fazer essa simulação rodar, tá, é melhorada pela Metrics, né? Então, ele possui uma quantidade de solvers, né, que me auxiliam a ter performance também, tá? Então, além da aplicação no componente físico, né, eles vão ser aplicáveis com Simulink, tá? E eu não tenho gargalos de simulação, tá? Outra aplicação adicional para veículos elétricos é o Simscape Driveline. Então, além dos motores elétricos, eu posso ter opções para desenvolver meu trem de força. Então, eu tenho bibliotecas de engrenagens, né, componentes veiculares. Então, como que meu motor elétrico vai atuar no conjunto roda-pneu? Né? Qual que é a tração, né, o torque final que vai ser aplicado aqui no meu pneu, por exemplo, né? Então, para eu também ter alguma informação de transição ou de comportamento do veículo, eu posso ter aqui o Vehicle Body, né? Ele me gera um comportamento do veículo sem eu ter que precisar conhecer a matemática toda, tá? Então, posso ter motor, então, sei lá, o pessoal do dinamômetro ainda não me repassou a informação do motor de combustão ou do motor elétrico que está lá no dinamômetro. O que eu vou fazer? Posso pegar uma tabelinha, ir lá no catálogo do fabricante e colocar aqui para eu ter um componente de velocidade relacionado ao motor, por exemplo. Tá? Então, a ideia aqui é que eu consiga ter toda essa informação sem que eu tenha conhecimento de toda a matemática. Tá? Simplesmente eu quero ter a resultante do meu comportamento. Então, se eu venho aqui, Simscape, Driveline, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, veículos e pneus. Então, conversando lá com meus menininhos do Baja lá, eles fazem o cálculo da dinâmica do pneu, solo, pavimento, todos na mão, né? Então, dentro aqui desse bloco, né, toda a matemática de Passígica está efetivada dentro desse bloco, né? Eu não preciso muito me preocupar com a matemática, simplesmente eu venho aqui e coloco as informações do meu pneu, né? Carregamento vertical, a geometria do raio de rolamento, se eu vou levar em conta a inércia ou não, né? Resistência à rolagem, né? E a velocidade inicial. Se eu quero saber, por exemplo, um pouco do contato solo, eu venho aqui, ó, puxo esse bloco. E eu tenho um modelo um pouco diferenciado que ele vai levar em conta aqui a fricção. Ou se eu também tiver os componentes ou os valores, né, medidos de solo, eu também vou conseguir fazer aqui por esse bloco, né? Então a ideia é que eu seja aplicador, eu não precise gerar o bloco e muito menos, por exemplo, saber
toda a dinâmica do meu veículo, tá? Então eu venho aqui, coloco, ó, meu veículo vai ter 2 eixos por roda, então se fosse uma moto seria uma, né? Qual que é o centro de gravidade, a aceleração da gravidade, né? Qual que é o drag frontal, se eu vou levar em conta o pitch ou não, né? E se eu vou querer monitorar a velocidade aqui no final, tá? Então, a ideia também é ser facilitador e eu vou simplesmente aplicando os componentes, tá? Com diversos níveis de sofisticação, tá? Posso definir sistemas lógicos, vocês aí da FCA tem uma galera aí expert nisso, né? Então, vou definir qual que é o movimento, o modo de início, o modo inicial, né? Qual que é a aceleração, controle de cruzeiro, né? Se eu vou carregar ou não carregar, né? É basicamente uma lógica de estados, né, de controle. Então, posso fazer isso com o Stateflow, né? Então, a ideia é definir essas lógicas usando o Stateflow, né? A parte legal que você já conhece também é, a partir do Stateflow, eu gerar código para ser embarcado, né? E poder distribuir a informação da minha lógica desenvolvida, tá? Deixa eu só abrir um negócio aqui. Só para a gente ver antes de eu passar para o próximo. Aqui. Só para eu fechar. Então, aqui eu tenho um modelo do veículo híbrido. Então, aqui eu tenho um modelo do motor, né? Então, aqui ele está simulando o motor baseado em equação, né? Potência mecânica, as perdas e a geração, né? Posso ter aqui o meu componente veículo, né? Então, ó, pneus esquerda, pneu direita, né? E o meu driveline me gerando o comportamento do veículo. Então, um carro de 1.200 kg, uma tonelada e 200, um carro pequeno, tá? Centro de gravidade é 0,5, né? E distância do eixo em relação ao eixo dianteiro, né? 1,6, eixo traseiro, não, dianteiro 1,4, traseiro 1,6. Né? Carro pequeno. E aqui é a parte dos componentes elétricos. Conversor de energia e bateria. Tá? O que é interessante em termos de MATLAB e Simulink é, no único ambiente, eu ter três domínios diferentes, né? Eu vou ter aqui a combustão, a parte elétrica e a dinâmica do veículo simulada, tá? Então, tudo isso num único ambiente só, tá? Então, a ideia é também gerar facilidade, tá? Outra coisa também, por exemplo, eu vou abrir um exemplo do outro usuário meu. Qual que era a problemática aqui desse meu cliente? Ele está desenvolvendo um veículo elétrico também, né? Só que o que está acontecendo? As entregas, ele não está tendo controle, né? Ele está desenvolvendo a plataforma, mas os componentes estão sendo entregues prontos e ele não está conseguindo otimizar algumas partes, tá? Então ele
a pergunta inicial dele é assim, tá, como que eu consigo gerar uma melhoria de performance, por exemplo, de componentes em relação à térmica, né? Então, eu consigo simular parte do efeito térmico em relação ao motor e outros componentes? Né? A resposta é sim. Tá? Então, dentro aqui é uma simulação de veículo elétrico. Tá? Então, eu tenho aqui a parte de controle do veículo, aqui a parte de informações da simulação, seja o perfil de pista, velocidade, temperatura ambiente, por exemplo. Tá? Tanto é que aqui ele simulava a demo em si era 25 graus e a temperatura solicitada nós aumentamos aqui para 45 graus. Tá? Então a ideia é que eu conseguisse simular, né, a característica térmica dentro dos componentes, ele poder também ter uma noção de resfriamento e eficiência da bomba. Né? Então, alguns componentes, tá, levam em conta, além de ser dependente da temperatura, tá, e também ter uma porta para informação termal. Né? Então, eu vejo qual que é a massa termal, temperatura inicial de trabalho, né? Ele gera esse componente que é uma porta de saída. Tá? Aqui eu gero um esquema de trocador de calor, né? Onde eu defino qual que é o fluxo de calor, né? E a massa em relação o fluxo da massa em relação ao fluxo termal. Tem uma continha aqui, né, que calcula a dissipação em relação ao componente. Tá? E neste caso, o que acontece? Ele queria adicionar o efeito do inversor junto com o motor. Então eu vinculei aqui o inversor com algumas características aqui são iguais, praticamente. Tá? A diferença é que este fluxo aqui é diferenciado. Né? Algumas condições aqui são diferentes. Tá? Para simular o efeito aqui do meu refrigerante. Então eu tenho aqui o radiador, reservatório, não, efeito do etileno glicol e componente de reservatório. Tá? Se vocês pegarem o modelo de Hardy-Endeavor PV demo, esse aqui é totalmente diferente do outro. Tá? E eu consigo simular tudo isso dentro do MATLAB Simulink. Né? Então a ideia é que eu conseguisse ter o perfil de temperatura, né, dentro do meu modelo de funcionamento. Então vocês vão poder desenvolver circuito de resfriamento de bateria, circuito de resfriamento motor, inversor e outros componentes também. Tá? Tá rodando aqui. Só para a gente ver o gráfico.
Aqui, ó. Esse é o perfil de bateria, de temperatura, né? Decaimento. Deixa eu ver se eu tenho a medição anterior. Está carregando a simulação anterior, só para a gente ver se... Acho que não tem um inicial. Só tá com o motor de temperatura do motor aqui. Não. Bom, não tô sem aqui, ó. Mas a ideia também é mostrar capacidade, né? Então eu adicionei coisas aqui que não tinha na simulação original, tá? Principalmente dedicado à temperatura. Tá? Legal. Falamos um pouco de sistema elétrico, trem de força, driveline, né? Sistemas lógicos. Um dos produtos novos também é o Powertrain Block Set. Aí algumas pessoas assim, pô, mas não gera um gargalo porque se você tem um driveline? Sim. Só que aí também é aquilo que eu falei, né, de eu ter uma expertise ou simplesmente alguns componentes eu precisar de mais informação ou ter maior detalhamento, né? E o Powertrain Block Set me permite isso. Então, além de ter os componentes comuns, que é o trem de força, é, dinâmica veicular, né? Ele tem alguns componentes adicionais, né? Então a ideia, por exemplo, eu tenho aqui o drivetrain, acoplamentos, tá vendo? Ele vê a embreagem, ele vê inércia rotacional, né? Em termos de unidade final, né, eu tenho os diferenciais e rodas, né? Roda pneu, conjunto completo. Então posso ter aqui informação de uma roda com freio a disco, uma roda com freio a tambor, tá? Se eu não tenho informação, por exemplo, eu posso ter uma uma roda com informação de tabela, tá? No cap table, né? Ou simplesmente se minha roda ela roda livre, né? Não tem nenhum componente desses, eu tenho aqui um adicional, tá? Então eu vou aumentando a capacidade, então eu tenho aqui alternadores, né? Baterias baseadas em tabela também, né? E circuito equivalente de bateria e starters, né? Propulsão, ele vai ver motores a combustão, então se eu tenho turbo, né? Se é um motor normal, então core, se eu tenho aqui um motor mapeado, tá? Alguns fluxos de restrição, né? Então a ideia é que eu consiga ter informação, tá? Em diversos níveis de complexidade e também de conhecimento em termos de aplicação, tá? A ideia aqui do Powertrain Block Set é que ele tenha alguns componentes, tá? Que já são aplicáveis. Então eu tenho aqui um controlador, né, de injeção. Deixa eu ver um modelo aqui arrastar. Né? Então, eu vim aqui com as informações que seja do meu motor ou do que eu tiver, então, em termos de ar, né, do motor, a admissão, a marcha, né,
as posições do virabrequim e saída de recirculação do gás, né? Então, o tipo de combustível, se ele vai ser malha aberta ou malha fechada, tá? Ignição e velocidade ideal, né? Tá? Então, eu posso ter aqui diversos níveis de desenvolvimento ou de aplicação, né? Então, ele me auxilia no nível de aplicação que eu quero. Então, tem aqui também controles dedicados já para motores de fluxo, né, ou magnéticos, né, ou inversores também, seja um motor de indução, caso seja robótica, um motor mapeado, caso eu não tenha nada, tá? Transmissões, né, e dinâmica, né? A ideia aqui também eu já tenho uma dinâmica mais elaborada, ó. Só longitudinal, longitudinal com 3 graus de liberdade, né? E um perfil de veículo com carregamento total. Tá? Então aqui eu tenho uma curva ABC, né? E posso usar também aqui a parte de cenários. Então vocês têm aí também trajeto medido, né? Aplicável no veículo de vocês. E aqui nesse Drive Cycle aqui, eu tenho alguns perfis prontos, que são de padrões já existentes. Tá? Tá carregando aqui. Eu tenho aqui um ciclo Drive Cycle, FTP75, mas eu posso carregar meu próprio ciclo. Mas Alberto, será que eu tenho mais alguns padrões? Sim. Você pode vir aqui no MATLAB. MATLAB. Add-ons. Drive Cycle. Aqui, ó. Então tenho do próprio Powertrain Block Set, tá? Eu posso adicionar ciclos adicionais dentro do meu Powertrain Block Set. Tá? Então ele vai aumentar a capacidade para eu poder adicionar outro ciclo. Aqui tem 20 ciclos, se eu não me engano. Nesse outro eu tenho outros 50 ciclos de manobra. Né? Então aqui eu tenho americano, europeu e japonês aqui. 10, 15 mode. Beleza? Então, o que é interessante também é eu poder ter componentes veiculares e ter a informação desde o controlador, ambiente, motorista, ciclo. Estou vendo aqui o modelo. Tá? Então, em termos de veículo, posso ter aqui as informações. Então, se eu vejo a parte elétrica, tem aqui o motor, ele usa um motor mapeado.
tá? Então, ver torque máximo, potência máxima e controle do torque no tempo. Se eu também tenho algumas perdas elétricas, eu vou levar isso. E ele é configurado para sair velocidade, mas pode ter saída em torque também, tá? Os controladores. Tá? Controle da bateria, frenagem, porque é uma frenagem regenerativa. Tá? E aqui ele vê limites, né, de aplicação do torque e assim por diante. Motorista. Então, posso ter um motorista agressivo, né, no caso que ele é preditivo, PI, né, proporcional integral, né, tipo de mudança de marcha, né, reverso, neutro ou drive, no caso automático, mas eu posso ter desde agendado ou de referência externa. Legal? E, ó, lembrando, ó, aqui ó, a unidade, metros por segundo. Né? Posso colocar as informações de controle, né, massa do veículo, engrenagem, né, câmbio, beleza? Tá? Uma outra funcionalidade interessante também do MATLAB, Simulink aplicado a veículo, é poder otimizar esses sistemas. Então, você não perder tempo correndo simulação. Anda, para, muda valor, anda, para, muda valor, anda, para, muda valor. Né? É possível fazer isso matematicamente. Tá? Então, eu consigo verificar a resposta e tentar gerar objetivos, né? Então, esse aqui é o limitador, então eu tenho aqui meu torque, né? E ele tem que atingir esses limites, tá? Então, eu tenho como matematicamente forçar, né, o meu sinal ou o meu sistema, tá? Para que ele atinja esse objetivo e ele vai me gerar a resposta, né? Seja do meu controle ou seja dos meus parâmetros, tá? Então eu vou poder, a partir de variáveis, né, que estão entrando dentro do meu modelo, eu poder gerar uma análise, né, passar pelo meu algoritmo de otimização e ele atingir isso automaticamente, tá? Então eu posso mandar ele rodar 100 ciclos de dirigibilidade para ele poder me dar o melhor parâmetro do meu modelo de veículo elétrico ou do meu componente. Tá? Então, isso pode ser via teste mesmo, via Simulink Test, tá? Mas matematicamente para parametrização, tá? Simulink Response Optimization. Tá? E, no caso, como eu quero fazer uma otimização e isso demora vários ciclos, né? Gira vários ciclos, a ideia é também eu acelerar a simulação. Então eu posso usar simulação paralela, né, dentro do MATLAB Simulink. Então eu tenho várias simulações rodando em paralelo, ativando o meu worker. Por quê? Porque normalmente o MATLAB ele se prende ao core principal da onde se encontra o sistema operacional. Né? Então, se sua máquina tem 4 cores, o MATLAB não está fazendo isso, fazendo uso dessa performance dos processadores adicionais. Tá? Ele está usando apenas o core principal onde está o sistema operacional. Tá? Então, o parallel computing é necessário desde que seja para eu aplicar o meu modelo em múltiplos cores dentro do meu hardware. Tá? Então, para isso, é Parallel Computing Toolbox. Né? Se vocês tiverem algum cluster, posso também gerar simulação distribuída. Tá? Ou se vocês tiverem uma máquina com GPU também, Parallel Computing vai poder
ativar as GPUs para auxiliar parametrização. Então, eu vou melhorar a performance nessa aplicação. Beleza? Posso gerar também relatórios, a gente viu isso no Simulink Test. Né? Eu posso gerar diversos cenários de mudança e avaliar os resultados. Tá? E segunda maior carga, ou primeira maior carga de trabalho de todo engenheiro é gerar relatório. Né? Então, documentação daquilo que você está desenvolvendo. Né? A gente fala a segunda maior carga relatório, porque a primeira maior carga é gerar PowerPoint. Né? Então, como que eu otimizo a geração de relatório, né, e geração de testes? Então, eu posso aplicar Simulink Report Generator, que ele pode me gerar, eu preparo campos do meu relatório, ele simplesmente durante a execução ele vai me cuspindo ou me gerando a informação nos pontos necessários, né? E eu vou gerando essa aplicação. No caso do Simulink Test, a gente viu no último webinar, né? Ele me gera a informação do que passou, o que não passou, né? Durante os testes e também o em qual posição do meu requisito se corresponde ao teste. Tá? Então, só para a gente ver aqui como é que funciona a preparação do Simulink Report. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rápido aqui. Ups. Report Generator. É uma ferramenta onde eu posso preparar um ambiente, tá? Onde ele vai me ajudar a gerar um relatório. Então, se são, principalmente a gente que faz muito teste e alguma repetibilidade, eu já posso preparar o meu ambiente para que durante a execução ele já me gere um relatório pronto. Então, o que vai acontecer é que aqui ó, eu vou preparando campos, né? Ó, título, aqui não tem nada. Ó, esta é uma demonstração do Report Generator para visualizar a autodocumentação. Né? Então aqui eu estou construindo, né, snapshots ou métodos, né, que ele vai me gerar interações aqui, ó, tá vendo? Ó, evaluate, valor de interação, a interação de variáveis, né? E ele automaticamente eu vou preparando isso, né? Então quando eu mandar rodar, ele já vai chamar a simulação, né? E vai me ajudar a gerar um relatório automático lá no final, né? Mas também, como eu falo, né? Para alguém ganhar tempo, alguém tem que perder tempo. Alguém tem que vir aqui e construir esse relatório aqui, por exemplo. Tá? Deixa eu ver se eu acho um mais bonitinho aqui. Square Chapters. Isso aqui também não está muito legal. Ó. Ele vai automaticamente rodar esse código MATLAB e vai permitir um relatório automático baseado nessa sequência aqui. Vamos ver se roda rápido. Report. Ó, tá rodando aqui em amarelo. Tá fazendo vários loops. Aqui, ó. Beleza? Então, ó, capítulo de introdução, ó, quadrados mágicos, ranking 8, 15 e aqui
a visualização em gráfico. Então a ideia é que alguém ou nós preparemos esse relatório e simplesmente o MATLAB vai rodar e vai aplicar os valores e tem um texto base e ele vai preenchendo aqui com as resultantes da simulação, tá? Então o Report Generator me facilita nesse sentido, tá? Gerar documentação automática. Tá? Então, desde gráficos, o que passou, o que não passou, tá? E também sobre o código gerado. Posso preparar toda essa aplicação. Tá? Falei do Simscape Electrical, né? Então se vocês precisarem fazer análise da potência também, eu tenho as ferramentas dentro do Simscape Electrical e Silent Processing. Né? Então a ideia é que com o Silent Processing vai me adicionar as partes de visualização dos sinais, né? Então espectrogramas e assim por diante. Tá? Uma outra coisa que vocês já são usuários é aplicar o modelo em Hardware in the Loop. Tá? Os solvers do Simscape eles são acelerados para Hardware in the Loop. Tá? Então eles têm um solver dedicado a isso. Tá? Então a ideia é que eu consiga configurar os solvers para aplicá-lo em geração de código para hardware de tempo real, ou se for o caso também aplicar em outros sistemas, se for o caso. Né? Então, hardware in the loop, hoje o hardware in the loop real-time de compatibilidade direta é SpeedGoat, tá? Mas o pessoal da FCA aí já conhece, eu posso gerar um código C, né? E posso aplicar isso num hardware in the loop usual, no caso de vocês de Space, ou se simplesmente eu precisar de informação de desktop, tá? Gerar um executável. Tá? Então, só algumas aplicações, tá? Para a gente encerrar. A própria GM tem o Powertrain híbrido, eles usaram MATLAB e Simulink para atingir as metas de entrega, né? Então, gerar a entrega e a habilitação global, né? Outro caso também é a própria Tesla, usaram o MATLAB e Simulink para gerar simulações dos modelos dele, né? E a Dongfeng, que faz ônibus elétricos, eles têm sistemas de gerenciamento de bateria também desenvolvido em MATLAB e Simulink. Tá? E deixo aberto aí para as questões, né? Se quiserem abrir o microfone ou mandar pela aba de questões, fique à vontade. Eu fico aqui no aguardo das suas perguntas. Eu acho que não tem questões, porque a galera já está saindo, deve ter outra reunião aí na agulha. Então, pessoal, precisar de mais conhecimento, acesse os on-ramps, tá, da própria Metrics. Né, tem de MATLAB, Simulink, saiu algum de Stateflow e um de controles. Tá? OpenCAD University, conteúdo de Model-Based Design. Tá? Fica à vontade lá. Qualquer dúvida também, pessoal, manda um e-mail para mim. Qualquer coisa também, acessa lá no LinkedIn. Né?
A gente aqui da OpenCard agradece aqui o tempo de vocês, né? E qualquer necessidade ou assunto que vocês queiram explorar, tá? Com mais profundidade, manda um e-mail para a gente vai tentar elaborar um webinar para vocês. Espero que tenha auxiliado a mostrar as capacidades do MATLAB Simulink nesses webinars, né? E espero aí passar essa bagunça aí para poder visitá-los e a gente poder trocar uma ideia pessoalmente, tá? Augusto, aqui ó, material de híbridos dentro do próprio site da Matrix, ou Powertrain Block Set, tá? Ou Simscape Electrical, tá? Eu tenho essa materiais aqui sobre isso e tem modelos prontos também, né? Que é aquele que eu mostrei para vocês do meu cliente. Eu parti do modelo de Rio, tá? E aí depois eu só fui adicionando as necessidades dele, tá? E qualquer coisa também, Augusto, se tiver algum problema específico, manda um e-mail pra gente. Ou se você preferir também, fonte de terceiros, uma fonte aqui é o File Exchange da Matrix, tá vendo? Matrix Community, File Exchange, aí você escreve aqui Heavy, por exemplo, veículo híbrido elétrico. Ó, vai aparecer vários aqui de terceiros, não tem nada a ver com a Matrix, tá? Aí aqui é garantia também sou Joe, tá? É testar e ver se esse modelo desse NASim aqui tem aderência para aquilo que você quer fazer. Beleza? Né? Isso aqui também tem vários modelos legais, cara. Então, são algumas coisas interessantes, tá? Já é. Isso aí. Senhores, senhoritas, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, né? O, o marketing também vai liberar esse vídeo para vocês, né? Então vai estar disponível com acesso restrito, né? Para vocês também poderem ver posteriormente ou indicar para outras pessoas aí dentro do site de vocês. Beleza? Obrigado, bom dia a todos, boa semana. A semana vai ser quente, então hidratem-se. Covid ainda não foi embora, protejam-se aí também. Tá certo? Abraço, muito obrigado.